Oi, gente! Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu vou falar sobre o medo, esse medo que você tem de ficar sozinho pode alimentar a dependência emocional. É mais uma live sobre a dependência emocional, dessas que eu já venho falando durante a semana. Vou esperar o Instagram avisar. Elaine Chaves, bom dia Elaine. Gente, vai falando a cidade, quem é que tá online uma hora dessa, né? Daqui a pouquinho eu vou começar os atendimentos e hoje eu não consegui entrar um pouco mais cedo. Eu tive alguns contratempos no externo e só consegui entrar agora. Mas é um tema, tentar falar rápido sobre esses medos, porque que é tão difícil de romper com esses medos. E ele acaba alimentando a dependência emocional. Quem sabe você já é dependente emocional e não consegue, eu vou fixar aqui, ó, e não consegue romper ou seguir um novo caminho, fixar comentário, porque tem esse medo. Então, o que foi que aconteceu? O vendar Criciúma, alguma coisa assim. O vendedor ambulante Criciúma, é isso? Bom dia, Criciúma, Santa Catarina, já ouvi falar. Pombos, Elaine de Pombos, Pernambuco. Gente, quem me conhece, já é a primeira vez aqui, já assistiu minhas lives, me conta aqui como vocês me conheceram, como é que teve alguma postagem específica, como eu tenho feito. Vamos tomar um cafezinho necessário para começar o dia, né? Tanque do Piauí, a Thaisa Alves, é isso? A Karine de Pescaria Brava, Santa Catarina. Gente, eu vi que tá chovendo muito aí no sul, Balneário Camboriú. Eu tenho pacientes de Balneário Camboriú. Eu fiquei assustado, Florianópolis, muita chuva, né? Thaisa de Piauí, a Karine de Pescaria Brava. Essa cidade eu não conhecia, não. Luciana Correia, tá em Portugal. Um grande abraço para Portugal, que coisa maravilhosa. Eu tenho paciente daí também. Elisa Cedres, Rio Grande do Sul, bom dia. Rio Grande do Sul. Isso mesmo, Balneário Camboriú debaixo d'água. Gente, atendi minha paciente essa semana, tava tudo lindo, ela me mostrou o sol, aquela coisa maravilhosa ali na praia, de frente, né, pra praia. E do nada eu vi que aquela Avenida Atlântica tava cheia de água. Eu não sei se é em Balneário ou foi em Floripa que eu vi esse termo. Não é isso? Não é, eu acredito que seja isso, mas infelizmente está uma fase, tá um pouco distorcido as coisas no planeta, tá tudo meio confuso, inclusive a natureza, né? Ela está fazendo um movimento ali totalmente revolto, né? Então a gente precisa realmente ficar atento e se proteger, não é isso? O cafezinho para começar. E vamos lá nessa falar mais um pouquinho de saúde mental e desse trauma que muita gente enfrenta, que é a dependência emocional. Quem já passou, já conhece, sabe alguém, conhece algum familiar, amigo, parente, ou se é você que está passando, levanta a mão. Tem alguém aqui que já passou por isso? Ou está vivendo isso? Como eu falei nas outras lives, que elas estão salvas aqui no meu Instagram, ficarão aí alguns dias, depois todas elas ficarão fixadas, né, disponíveis no meu canal no YouTube. Se você não segue ainda, siga, curta, comente, marca o sininho, coloca lá para todo mundo ter acesso, para que todo mundo tenha acesso às informações, certo? Então esse medo, gente, eu queria só esclarecer, até porque é difícil a gente não ter um ser humano que não tenha medo de alguma coisa, certo? É difícil. Tem situações que, infelizmente, começam na infância. Eu já falei em algumas lives, vou voltar a repetir, para vocês entenderem de onde tem essa origem. Então, ninguém nasce com medo, certo? A criança não nasce medrosa. O medo é uma emoção que tem que ser plantada, ela precisa ser exercitada. Então, através das experiências infantis, que na maioria das vezes é o pai e a mãe como principal mediador, é a partir desse princípio que começa a manifestar o medo na criança. Desenvolve nesse movimento infantil, primeira, segunda e terceira infância,
chamado experiências constrangedoras, onde ela pode ter uma experiência que vai trazer algo benéfico, felicidade, alegria, né? Um momento de prazer, e também um momento de terror, de caos, de tristeza, de agonia, de medo, olha, de medo. Então, os dois extremos, seja positivo ou negativo, vai influenciar esse desenvolvimento dessa criança, que isso vai manifestar na fase adulta. Por quê? Isso vai ficando reprimido. Para Freud, o nosso inconsciente pessoal, ele guarda essas informações da infância e ficam reprimidas, recalcadas, como se fosse um abismo onde você não consegue mais acessar. Porém, eles têm um acesso direto ao nosso ego, à nossa percepção, o que a gente está vendo aqui, que está construindo a minha personalidade. Então, se eu tive um excesso de fatores, de experiências que foram favoráveis para que esse medo irracional pudesse ser manifesto lá na infância, eu levo comigo, né, eu levo no meu inconsciente essa experiência, e no futuro ela vai ficar me mandando algumas informações aqui fora, do externo. Então a minha ótica vai refletir aqui fora esse medo que é intrínseco, que é reprimido. Então tem pessoas que são extremamente medrosas, certo? Tem demais. E com isso desenvolve algumas fobias, na maioria das vezes. O medo, gente, é uma emoção que ela antecede algumas outras emoções. Por exemplo, quando eu tenho medo de algo, ou que vai acontecer, ou o medo de ficar sozinho, por exemplo, se eu não tenho controle, nenhum tipo de conhecimento, logo após o medo vem o que? A ansiedade, que também é outra emoção. Então, são emoções mais profundas, mais intensas, que acaba... e ela dura mais, né? Você acaba durando mais, diferente de alguns sentimentos. Então, quando essa emoção ela manifesta em você, e o medo veio e logo em seguida a ansiedade, quando você não tem controle, essa ansiedade vai estar sempre como se estivesse no limite. Quem assistiu aqui Divertidamente 2, o filme, onde teve ali uma analogia exatamente de como funcionam as nossas emoções com os personagens, as emoções. Quem assistiu? Quem assistiu vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, antes de você sentir... Toda pessoa que tem muita ansiedade está com medo de alguma coisa. Então você precisa controlar o medo, aprender mais sobre esse medo, porquê, quais são as raízes, quais são os questionamentos, entendeu? Pode ver que todo ansioso ou quem sofre, eu por exemplo sofro. Às vezes eu me preocupo com uma coisa que ainda vai acontecer daqui a alguns dias e eu já estou com medo de acontecer, como vai ser. Esse medo manifesta e libera a molécula, certo? Aumenta o nosso cortisol. O sentimento de medo aumenta cortisol, certo? Que é o hormônio do estresse, por isso que a gente fica mais estressado. E a partir desse momento que eu estou ali sentindo medo de algo, e essa ansiedade começa a ser, vai me dando pavor, medo, tem gente que não consegue controlar, e tem a síndrome do pânico, que aí já é um colapso, né, químico, onde você não consegue mais controlar as suas emoções. Isso a sociedade está vivendo isso como um todo. Então, se eu tenho isso lá da minha infância e fui vulnerável, né? Tive uma vulnerabilidade para viver nesses ambientes que me trouxeram muito medo, no futuro, né, quando eu tiver um relacionamento e eu não tiver nenhum tipo de conhecimento como esse que vocês estão tendo agora, certamente esse medo vai manifestar de novo, de uma outra forma. Agora você vai juntar os símbolos aqui fora. Por exemplo, o medo de ficar sozinha, porque o outro pode ir embora, como é que eu vou ficar? Eu tenho uma dependência financeira também, como é que eu vou sobreviver? O medo de pagar as contas, se tiver filho, como é que eu vou sustentar os meus filhos? Como é que eu vou ficar sozinho? Esse medo vai só crescendo. Então, aparecem vários fatores agora, você na fase adulta, onde se comunica conscientemente, se comunica com o medo que você já traz da sua infância inconsciente. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu estou dando explicações, gente, para tentar trazer uma clareza, mas eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque é um pouco complexo. Eu gosto de trazer isso um pouco mais nas terapias. Aí eu vou explicando o paciente, conduzindo. Até para quem quiser fazer terapia, é só acessar meu site, no meu perfil.
e chamar no WhatsApp para a gente mandar as informações do acompanhamento psicológico também, certo? Então, no fundo, esse medo vem de lá de trás, chamado medo irracional, que é manifestado, que começa a desenvolver através das experiências constrangedoras. Isso aqui é só para que vocês entendam por que vem de onde tanto medo. Essa é a origem. Então ninguém fica medroso hoje, a partir de hoje eu sou medroso. Não. Tem algo reprimido lá da sua história, da sua infância. E infelizmente isso vai trazendo, manifestando no decorrer da sua vida. Um outro exemplo sobre pai, menina e pai, por exemplo, quando essa menina lá pequenininha precisava de afeto e o pai era ausente, é um exemplo aqui, mas pode ter outros exemplos. Quando ela precisava desses afetos e não tinha essa presença, tinha privação, né, se privava desses afetos, a ausência desse genitor, desse pai, nessa menina, causava o quê? Medo, insegurança, pavor, angústia, às vezes raiva, vingança, todos esses sentimentos negativos. Quando o pai se aproximava, voltava do trabalho, ou fazia um movimento, mesmo que pouquinho ali, todo mundo sentava na mesa, tal, essa menina deixava de ter medo porque a presença do pai tirava esse medo dela, porque a menina, principalmente, ela deposita essa responsabilidade no pai, só que é involuntário, certo? É como se ele fosse o protetor dela, né? Pela estrutura, a forma de conversar, de falar, essa construção, né, da paternidade nessa menina. Então ela sempre vai ter uma predisposição aliançada a esse pai, que por isso que no futuro muitas mulheres, sem se conhecer, acabam fazendo transferência de figura paterna para o marido. Aí olha para o marido como se fosse o pai, inconscientemente, certo? E às vezes, se o pai era disfuncional com a mãe, ela acaba traindo um relacionamento abusivo, se mantém nesse relacionamento abusivo, porque tem a ver com o que ela viveu lá atrás. Ela normalizou um relacionamento destrutivo com o pai e com a mãe. E no fim, o pai continuava sendo o pai continuava cuidando dela, o pai continuava colocando comida em casa, ou indo trabalhar e voltar, discutia com a mãe, voltava, tinha briga, tinha bebidice, tinha adultério, tinha tudo, aquela guerra, tinha briga de faca, tudo que você imaginar. E essa menina normalizando um relacionamento disfuncional, isso fica reprimido, e no futuro ela vai atrair relacionamentos disfuncionais, justamente por causa desse medo de ficar só, e em alguns casos relacionamentos extremamente abusivos, certo? Onde tem abuso verbal, abuso físico, isso acontece a todo momento. E ela normaliza, quem sabe, uma pancada na mão, um empurrão, ela sai normalizando tudo isso. Por quê? Porque na infância ela viu e lá ela normalizou, entendeu? Não foi descaracterizado. Uma mãe que tem conhecimento, se tiver, não dá pra gente cobrar isso dos nossos pais, mas digamos que essa mãe tinha conhecimento, ela chamava a filha hoje assim: filha, não aceite isso. Isso não é permitido, isso não é real. Quando você casar lá na frente, escolha um homem que cuide de você, que te respeite. Não aceite um homem te machucar, levantar a mão. Olha a diferença, entendeu? Aí essa menina agora, ela viu a disfunção, mas a mãe descaracterizou a disfunção, colocando o real valor sobre aquilo. Só que isso é difícil de acontecer, né, gente? Não vai acontecer, isso aqui é só depois. É uma forma. Claro, se você está aqui hoje, tem meninas, filhos que estão aí com adolescência, né, infância, e você já está vivendo um relacionamento um pouco disfuncional, parecido com o que seus pais viveram lá atrás, chame seu filho e alerte ele: olha, não aceite isso, o homem não pode fazer assim, a mulher não pode fazer desse lado, para você conscientizar os filhos, né, para a próxima geração não levar esse padrão, porque isso é padrão de relacionamento. Seus pais trazem dos seus avós do bis, isso não tem fim. E você tem direito hoje, tem o dever de romper. A partir do momento que você entende sobre autoconhecimento e vê esse conteúdo, a partir de agora você tem que aprender a virar chave, a descaracterizar esse ciclo que está se repetindo na sua vida, certo? Eu recebo muitos pacientes que eles não percebem, é comum não perceber, que está se repetindo o mesmo processo dos pais, dos avós, dos bis, né? Quando traz à existência, à luz desse conhecimento, dessa história, o paciente vai começando a ter os insights. Ele começa: nossa, como eu nunca percebi dessa forma.
e agora você tem um poder, uma ferramenta valiosa que é a autoconsciência das coisas, das suas emoções, dos seus traumas, entendeu? E vai trabalhar ali para poder tentar organizar aquilo que está bagunçado, certo? E com isso, eu coloquei dei essa introdução para que vocês entendam como funciona, de onde vem esse medo, por que tanto medo. Então, esse medo demasiado pode desenvolver algumas doenças, como a ansiedade e a depressão. Aí, por que temos tanto medo da solidão? Aí eu coloquei alguns tópicos, só para a gente se debruçar e falar um pouco de cada um. Por que temos tanto medo da solidão? Quando fala de solidão, na psicologia eu gosto se tiver um outro tipo de solidão, gente, ok, mas aquela que eu li, que eu mergulhei no conceito, é a solidão emocional. É uma que no início você acha que tem uma tristeza, tá ali sozinho e sente tristeza. Até aí tudo bem, ok? É leve. Daqui a pouco, se passar para uma tristeza, ficar desanimado, né? Aí você já não consegue mais fazer um movimento positivo, isso vai se repetindo, vai se prolongando por dias, por semanas. Aí já é uma solidão perigosa, né? Já tem ali já está começando a sair do médio para o grave. E a solidão que é mais grave, que é uma que afeta muita gente, e as pessoas normalizam esse tipo de sentimento, tá tudo bem, eu quero ficar aqui sozinho. Ela desencadeia um pensamento negativo, um desânimo, tristeza, uma desesperança. Então começa a ser mais forte. Então essa solidão, né, esse medo de ficar sozinho, que alimenta a dependência emocional, tem a ver com a solidão, o medo de ficar, de sentir essa solidão. Quem que é péssimo, quem já se passou por isso, de ficar alguns dias aquela angústia, desânimo, um tédio, tudo isso está misturado junto com a solidão, tudo isso faz parte da solidão, certo? E você vai realmente se sentindo sozinho e vai desenvolvendo essas emoções e sentimentos negativos. E isso é perigoso porque pode desenvolver doenças mentais e físicas também. Hoje os estudos estão apontando muita informação, mas eu acredito que nós precisamos pegar o que é como comer um peixe. Você tira ali a espinha, né? E você come o que é melhor. A mesma coisa são esse monte de informações que estão passando para nós. É como essa live, tem coisa que não vai ser para você, mas tem coisa que dá para você pegar um pouquinho e colocando no seu dia a dia. Então esse medo da solidão está relacionado com uma desconexão consigo mesmo. Você está desconectado com o que você é, com a sua essência, com a sua autoaceitação. Toda pessoa que desenvolve dependência emocional não se aceita, ok? Toda pessoa que tem dependência emocional tem níveis baixos da estima, tem baixa autoestima, tem uma dificuldade de se confiar em si mesmo. Se eu não confio em mim, eu projeto isso no outro, então eu também não vou confiar no outro. Baixa confiança, baixa valorização, não consegue se perdoar. Ela entra num estado de autodeploração, autodepreciação, onde só vai alimentar, né, o lado positivo, um lado fortalecedor, quando ela descobre, através de apoio psicológico, de uma live como essa, ou outras lives que eu ou que outros psicólogos venham fazer. Então ela vai começando a se conscientizar. Mas por ela só, ela vai entrando num abismo de pessimismo, e isso pode virar crônico, onde você desenvolve um mecanismo de defesa chamado negação. É um dos primeiros ali que você nega, que depois vem raiva. Você fica com raiva de todo mundo, vai criando um amargor, não tem mais um sorriso no rosto. Pode ver que tem muitas mulheres, muitos homens que estão aí andando fechado. Tem um problema ali, gente. Pode ter certeza. Mas ele é fechado mesmo. Não sei não, viu? Não sei não. E a alegria? Então quem sabe está faltando alguma coisa. Esse acúmulo de sentimentos e emoções negativos diariamente vai afetando toda essa estrutura psíquica. O nosso psique vai ficando um pouco disfuncional, ou quem sabe total disfuncional, certo? Então esse medo da solidão está relacionado com essa ausência de identidade, de essência, de se conhecer, e inclusive tem a ver com o que você pode ter passado, e você traz alguns fatores
já senti aquilo e agora eu não quero sentir de novo. Ficar sozinho, por exemplo, né? Às vezes a gente fica ali nesse processo. Como essa solidão pode alimentar a dependência emocional? Eu coloquei assim, ó, o medo de ficar só nos faz buscar validação e segurança na pessoa que a gente está, né, que está vivendo uma dependência emocional, ou melhor dizendo, nos outros. O que cria vínculos desequilibrados e dependência emocional. Então toda vez que eu entro nesse relacionamento, eu vou criar um vínculo com essa pessoa. Pode ser posse, apego, lembrando que dependência emocional não é amor, lembre-se disso. Dependência emocional está relacionada a apego, a posse, a controlar, a ter o outro como propriedade, certo? Você deixa de ser você para viver o que o outro está vivendo. Então, nesse movimento, onde você acaba depositando toda essa segurança no outro, como o outro tem a sua estrutura psíquica, a sua singularidade, ele se for uma mulher dependente de um marido, por exemplo, ele tem as ferramentas dele sociais, onde, quem sabe, o machismo, essa coisa do homem não chora, se refugia em algumas fugas ocultas que você nem sabe, como o bebê disse, vice-pornografia, joguinho. Conheço histórias de homens que casados e estão lá vivendo um caos, e aí ele usa a fuga com videogame. E aí fica lá dias jogando. Isso é disfuncional, gente. Então eu jogo para não sentir as dores. Quem sabe você procurar fuga numa limpeza, num toque de alimento, um toque de assimetria, de limpeza, de arrumação, compulsão por compra. Tudo isso é para você não sentir as suas dores emocionais, é para você não sentir as suas emoções, certo? Muita gente desenvolve algumas doenças mentais, né? O transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, para justamente a ausência de informação, onde aquela fuga vai me saciar, vai me trazer uma paz, às vezes um prazer, porque libera às vezes dopamina. Então depende muito de cada situação. Então você usa a fuga como um subterfúgio para não sentir a dor, não enxergar a realidade, né? Viver, quem sabe, num mundo ilusório para esconder os verdadeiros sentimentos, que de uma certa forma é um mecanismo de defesa chamado formação reativa, que é se comportar de maneira oposta para esconder os verdadeiros sentimentos, certo? Olha quanta coisa pode acontecer com um serzinho desse, entendeu? Então, no fundo, essa solidão vai alimentar essa dependência emocional, porque você vai ter uma conexão com esse outro, onde vai criar um sentimento de segurança no outro, só que vai ter um desequilíbrio, porque você vai esperar essa segurança do outro e certamente não vai ter, porque a segurança tem que estar em você, certo? Depois, quando se junta, cada um tem que ter a sua segurança para unir, e essa união vai fazer com que vocês se tornem mais fortes, mais resistentes aos atritos, às situações alheias, às coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida, certo? Sinais de que o medo de ficar sozinho está te afetando. Aqui são alguns sinais. Deixa eu tomar uma água. Estão conseguindo entender? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Alguém quer fazer uma perguntinha? Ô Sérgio, obrigado. Comprou um selinho aqui. É verdade, gente. Tem um selinho aí. Quem puder me ajudar, manda um selinho aí, viu? Para ajudar o criador de conteúdo, né? Quem puder, obrigado, viu, Sérgio? Deixa eu ver se tem. Eu escutei um barulhinho ali. Peraí, viu? Cadê, gente? Eu tô baixando aqui. Bom dia. Bom dia, Celinha. Bom dia. Professor, você faz... Eu não sou professor, eu sou psicólogo. Eu não faço laudos para impugnação no judiciário. Tem que ser um psicólogo credenciado. Nesse caso ele é perito, certo? Psicólogo forense. Aí já não é minha área. Eu sou psicólogo clínico e atuo na clínica e utilizo as ferramentas, a psicanálise e a psicologia positiva para teorizar o conceito e o direcionamento na clínica. É a psicanálise e a psicologia positiva. Eu faço a psicoterapia, que é a terapia com psicólogo, acompanhamento psicológico. Você já vem com diagnóstico, ou eu consigo te direcionar, se você não tiver diagnóstico,
através de alguns questionários para a gente analisar os seus sintomas, e eu consigo te encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo que faça o psicodiagnóstico, entendeu? Então o meu papel na área da psicologia é voltada para o campo terapêutico, a clínica terapêutica, certo? Beleza? Aí você tem que procurar um psicólogo que faz laudo também. Alcidene, bom dia. Sérgio, no meu casamento foram anos de dependência emocional, até minha filha ficou feliz com a separação. Ela ama a mãe, respeita, mas sempre falava que a gente precisava de terapia. Verdade, Sérgio. Você chegou a fazer, Sérgio, terapia? Ou vocês fizeram terapia? Dilene, bom dia, Dilene, tudo bem com você? Alcide Nian Maria, não é assim? Maria Dia. Eita, bom dia, tudo bem, Maria? Acho que é assim o nome dela. A estética Renata Santos, ela falou essa solidão após o divórcio é horrível. Gente, é sim. Eu já tive experiências aqui na clínica com vários divórcios e assim as pacientes sofrem demais, é muito sofrimento psíquico, tem que fazer acompanhamento, porque é uma fase assim de muita dor, muito gatilho mental, e isso vai manifestando, então tem que ter ferramentas, tem que saber, tem que falar, tem que pôr para fora o que está sentindo, para poder esvaziar um pouco esse cérebro das informações. Então não deixe de procurar terapia. A Edilene falou que também é psicóloga, amo seus contos. Obrigado, Edilene, seja bem-vinda, uma colega de profissão. Gosto muito dos seus conteúdos, como faz diagnóstico. Eu não faço, Celinha, diagnóstico. Eu costumo fazer, quando eu vejo que o paciente está tá em sofrimento, eu já consigo visualizar que pode ter uma depressão, uma ansiedade. Só não falar, entrar em contato comigo, eu já começo a análise, eu já começo a analisar. Eu já começo a ver a foto, já começo a ver ali. A análise começa quando você me chama. Já começa dali. Análise não é julgamento, certo? E aí, quando eu observo assim, alguns fatores nas primeiras sessões, aí eu já passo um questionário para a gente avaliar como é que está seu humor, como é que está sua ansiedade, o que isso afeta, o que tem afetado no seu dia a dia. Com base nessas respostas, eu consigo já até te direcionar para a gente entender o que está acontecendo, se já tem medicação, se precisa voltar ao psiquiatra. Pelo menos a porta de entrada comigo eu consigo. Não posso dar o diagnóstico lá, deixa bem claro que a gente não faz diagnóstico, mas é só para direcionar e quem sabe ajudar mais rápido a ver esses sintomas, a entender melhor o sofrimento psíquico do paciente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela não quis fazer de casal e acabei fazendo sozinho. E ela fez dela também. Hoje vocês estão juntos, tá tudo bem, Sérgio? Eu não entendi, vocês se separaram? Foi isso? Ô, Celinha, é pro seu filho, né? Ausência, solidão, pior noite. Isso aí. A noite é o pior horário. Então, como você já sabe aqui que está falando da noite, meninas, quem sabe vocês seja necessário mudar o hábito à noite, criar uma nova rotina. Se você permanecer no mesmo movimento, seu cérebro já está condicionado àquilo. Você vai precisar exercitar uma outra área, né? Fazer um outro movimento externo. Quem sabe estudar alguma coisa, quem sabe ler, quem sabe produzir manual, né? Ou eu não sei se dá para estudar à noite, fazer um movimento ali. Tem que se ocupar nesses horários com algumas hobbies, algumas ferramentas, para você não deixar isso estar sempre manifestando, entendeu? Gente, eu estou atrasado, tem um paciente agora 11h30. Eu preciso quase ir já. Deixa eu ver se eu termino aqui para a gente terminar. Vou terminar em 5 minutinhos. Vamos lá. Eu falei sobre os sinais de que o medo de ficar sozinho está te afetando. Primeiro sinal, comportamentos comuns. Permanecer em relacionamentos tóxicos por medo de não encontrar outra pessoa. Isso acontece o tempo todo e essa informação ela é essencial para quem está vivendo. Ou quem ainda está ali se conhecendo. Lembre que se for tóxico, você vai deixar até relacionamento com amizades. Às vezes você permite uma pessoa tóxica na sua vida por causa desse medo de ficar só e, claro, não encontrar uma outra pessoa. Achar que aquela ali é a única oportunidade da sua vida, certo?
Sentir vazio ou insegurança quando está só. Esse vazio, esse buraco, isso aí vem lá da infância, certo? É esse vazio aí que muita gente procura no externo, essa muleta, para repor esse vazio. Isso é errado, certo? Você está fazendo a escolha errada. Tenha consciência de que pode vir pessoas disfuncionais, para você não responsabilizar o outro. Você tem uma responsabilidade de trazer alguém para a sua vida, ou quem você quiser para a sua vida. Você não sabe como é. Então o primeiro momento ali é mil maravilhas. Nossa, ele era lindo, ele disse que ia casar comigo, me deu flor, mandou os buquês, não sei o quê. E tem esse alvoroço. Tem uma pesquisa científica que fala que... Eu lembro, eu li essa pesquisa na faculdade, eu lembro até hoje. Não vou lembrar assim onde foi não, mas é uma pesquisa que foi... A professora levou pra gente entender sobre psicologia dos relacionamentos. O homem, ele tem uma predisposição com muita sede ao pote. Eu vou tentar trazer um português mais claro para ficar, pra vocês entenderem. Muito sede ao pote ali no início da relação, aquele frenético, quer casar, quer não sei o quê. E na pesquisa foi constatado que 80% desses homens, aproximadamente, quando completava 3 meses de relacionamento, ele saía. Simplesmente ele falava, não quero mais. E a mulher ficava lá chupando o dedo. Observe se não acontece isso. Certo? E aí a mulher fica ali com medo, será que é, será que não é? Ai, será que vai dar certo, será que não vai? E fica naquela dúvida, aí ele acaba conquistando 1 mês, 2 meses, aí como ela tá carente, achando para preencher aquele vazio, ela acaba aceitando, passa 3, 4 meses, acabou, e aí você fica chupando o dedo sozinha, certo? Isso aconteceu muitas vezes na clínica, e eu sempre falava para essas pacientes essa pesquisa, e elas, mas como, por quê? É normal, é uma predisposição, está relacionada às fantasias intrínsecas, a carência, que o homem também é carente, o homem também sofre por não ter outra pessoa. Não vá pensando que é só você não, tá? Mulher, o homem também tem a carência, o homem também desenvolve a dependência emocional. Só que ele vai se esconder na brutalidade, entendeu? Ele vai se esconder no machismo, ele não vai fazer terapia. Alguns homens não assistem uma live como essa, entendeu? Aí começa a criticar o psicólogo, né? Mais ou menos por aí, é sobre isso. Buscar validação constante em relacionamentos, o tempo todo busca essa validação. Isso aí, gente, essa validação vem lá da infância. Uma menina que recebia validação o tempo todo dos pais, quando tirava uma nota boa, quando fazia um movimento, tal, validação, validação, validação. Então, para ela se sentir bem naquela época, ela precisava ser validada. Então, no futuro, enquanto ela não ser validada, ela não sente amor, ela não percebe que tem amor. Então, no fundo, também é uma disfunção que vem da infância. Buscar a validação constante em relacionamentos. O outro seria evitar momentos de solitude, preenchendo o tempo com distrações. Gente, a solitude é o seu momento. Ela é diferente da solidão. Ela não tem sensação e sentimentos ali ruins, como tristeza, medo, angústia, desânimo, desesperança, certo? A solitude é um momento em que você vai viver para você, por você, onde tem a sua introspecção, mas é positivo. Quem sabe autorreflexão, autoanálise, para que você faça esse movimento para si e seja construtivo. Onde você cozinhe sozinho, vai no cinema só, vai no parque, vai contemplar a natureza, vai fazer uma oração, vai na igreja. Aquele momento ali seu sozinho, certo? Na sua casa, no seu quarto, pintando, desenhando. E isso é a solidão. Então esses momentos de solitude, essa pessoa que tem medo de ficar só, não consegue exercitar. É um momento positivo, mas mesmo assim ela não consegue. Porque ela vai sempre associar a solidão, certo? Por isso que tem dificuldade de viver e construir essas memórias, certo? Como encarar e superar a solidão? Vamos imaginar. Eu coloquei reframe da solidão, ou quem sabe reformule, né? Refaça, faça um movimento oposto à solidão. A solidão não precisa ser um fardo, ela pode ser uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo. Aí a gente muda, sai da solidão e vai para a solitude, certo? Estratégias práticas, o autoconhecimento. Reserve tempo para refletir sobre suas emoções, necessidades. Aprenda com alguém que sabe mais do que você sobre autoconhecimento. Busque ajuda psicológica. Vai descobrir, entender melhor as suas emoções, por que você está passando tudo isso até hoje. O autoconhecimento, ele liberta. Vai doer no início? Vai, porque ele vai trazer as verdades, vai mexer nas suas feridas, mas liberta. Você não será mais a mesma pessoa se você deixar e permitir isso entrar na sua vida, certo? Fortaleça a sua autoestima. Pessoas que têm medo de solidão, medo de abandono, medo de ficar sozinho,
é porque tem uma deficiência sobre a sua essência, sobre quem é você, certo? Então, sendo assim, eu desconheço algumas características, alguns valores, virtudes. E dentre essas forças, nós temos ali a estima. Esses níveis baixos de estima está relacionado a toda essa deficiência pessoal, desses autos que você não tem, como a autovalorização, o amor próprio, a autoconfiança, né? Esse autoconhecimento que ainda é escasso na sua vida. Liste suas qualidades e conquistas, valorizando quem você é. Essa semana teve um caso assim específico, e falou assim, mas tá ruim, tá isso, tá aquilo, nossa, tá tudo do mesmo jeito, tá não sei o que. E assim, falou um monte de coisa que tava tudo ruim, aquela coisa toda, e eu escutando, ouvindo. Aí no meio da sessão, aí teve uma conquista incrível, linda, uma conquista assim. Você vê, eu percebo todos os 80% que deu tudo errado, e eu anulei 20% que deu certo. Ao contrário, eu anulei tudo aquilo que deu certo e foquei só nos 20% que ainda não deu. Aí não conseguia reconhecer uma conquista que eu tive, que era uma conquista própria, autêntica, que tinha acontecido. Tá vendo como é o nosso cérebro, como ele nos engana? A mente mente constantemente. Se você não vigiar, ela vai te levar para o buraco. Entendeu? Então, observe suas qualidades, as suas competências, reconheça suas vitórias, o que você fez, escreva se possível, tá bom? Certo? Invista em hobbies, descubra atividades que tragam, né, que te deem prazer e significado. A vida precisa ter significado, mas é você que tem que buscar. Não vai achando que tem que comprar o carro para o carro dar o significado na sua vida, não. Se você não der um significado para aquilo, não espere o que não tem vida ou as coisas materiais, né, trazer a existência para você um significado. Vem de você. Propósito, significado, sentido de vida. Então, invista em hobbies. Aprenda a apreciar a solitude. Comece com pequenos momentos sozinhos, sem julgamento. Aprenda a estar sozinho sem julgamento. O que eu quero para mim, o que eu não quero. Quais são as formas de eu melhorar a minha saúde mental? Quais são os métodos, as tarefas, os exercícios, as atividades que eu preciso fazer? Tudo isso você tem que entrar nesse questionamento. É uma forma de auto-refletir, né? Uma auto-reflexão sobre si. E o que é que você pode fazer? Gente, janeiro de 2025, 17 de janeiro de 2025, coloque isso no papel, veja o que é que pode acontecer daqui para frente. Aproveite todo esse início de ano e coloque como uma meta cuidar da sua saúde mental, saber mais sobre você, sobre as suas dores, o seu sofrimento psíquico, suas raízes de amargura. Invista em saúde mental, certo? Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Faremos outra live em breve. Provavelmente amanhã eu não vou fazer. Semana que vem eu volto a fazer as lives. Essa aqui eu vou deixar salva, mas ela vai lá pro canal, no meu canal no YouTube também. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. E nos separamos em 2017. Ela foi morar em outro município e disse que ia fazer já do relacionamento. Maravilha, Sérgio. Que dê tudo certo nesse novo relacionamento, tá? Se precisar de ajuda, eu tô por aqui. A Sandra também tá por aqui. Obrigado, Sandra. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Renata, Estética Renata, obrigado. A Sandra. Bom final de semana, boa sexta. E qualquer coisa é só me chamar, eu estou à disposição, tá bom? Um forte abraço. Fiquem bem, tá?